Você já se encontrou caminhando e começou a pensar: mas quando que eu vou utilizar uma multiplicação de potências? Vamos aumentar um pouco a dificuldade. Vamos elevar o nível. Vamos falar de potências. Temos aqui o número 2 elevado a 2. Bom, como resolvemos isso? Se nós precisarmos transformar esta potência em um número, isso representa que a base vai ser multiplicado por ela mesma a quantidade de vezes que tem no expoente. 2 vezes 2, isso igual a 4. Agora, então, pessoal, vamos aumentar um pouco o nível, elevar um pouco a dificuldade. Vamos falar sobre potências. Vamos falar sobre a operação de multiplicação entre potências e a divisão entre potências. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Primeiro, da multiplicação. Vamos pegar, então, o nosso número 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 2. E vamos fazer aqui essa conta. O erro mais comum que acontece é o quê? É multiplicarmos eles e colocarmos aqui 2 elevado a 8. Isso está errado. Não está certo isso. O que nos diz a regra de operação de multiplicação entre potências? Bases iguais, somamos os expoentes. Então, 4 mais 2. Aqui, isso vai nos dar 2 elevado a 6. Vamos tirar a prova real agora aqui, então. 2 elevado a 4, nós vamos ter aqui 16. Tá? 2 elevado a 2, nós vamos ter 4. 4 vezes 16, vamos ter aqui 64. Agora, quanto que é 2 elevado a 6? 2 elevado a 6 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Nós sabemos que 2 elevado na terceira é 8. 8 vezes 8 igual a 64. Então, check. É isso aí mesmo. Então, a operação de multiplicação entre potências, nós repetimos a base e somamos os expoentes. Agora vamos fazer outra operação, a operação de divisão. Se na operação de multiplicação nós somamos os expoentes, na operação de divisão nós vamos subtrair os expoentes. De uma forma mais lógica. Então vamos repetir a base, 4 menos 2. Vamos ter aqui 2 elevado a 2. Vamos tirar novamente a prova real. 2 elevado a quarta é 16, 2 elevado a 2 é 4, 16 dividido por 4 igual a 4. Agora, 2 elevado a 2 igual a 4. Então, check. Deu certo. Agora, o que porventura pode nos aparecer que é bem interessante? Se vocês prestarem bem atenção, a operação de divisão ela pode ser reescrita da seguinte forma. Nós podemos reescrever a operação de multiplicação de divisão, sendo uma operação de multiplicação, invertendo o sinal da segunda. Então nós vamos ter aqui 2 elevado na quarta, 2 elevado a menos 2. Veja que apareceu agora um sinal negativo aqui e trocamos o sinal de divisão por multiplicação. Vai dar o mesmo resultado? Vamos ver aqui. Quando é multiplicação, somamos os expoentes. Repetimos a base, somos os expoentes. 4 menos 2 igual a 2. Né? Igual como deu aqui em cima, nosso resultado. Por que isso é importante? Por que agora eu introduzi o menos no expoente? O menos no expoente vai nos significar que ele originalmente está embaixo. Ou seja, ele é um denominador. É isso que ele vai querer nos dizer. Vamos trabalhar só com esse expoente negativo agora. Como a gente pode trabalhar aqui um pouco com ele? Vamos dizer que nós temos 1 meio elevado, 1 dividido por 2 elevado ao quadrado. Né? Que maneiras nós podemos representar então esse número? Este número é a mesma coisa que 2 elevado a menos 2. Isso vai nos facilitar muito durante cálculos, porque nós vamos ter que passar o número para cima e depois fazermos as operações. E fazer a operação de multiplicação é muito mais simples do que ficar pensando na divisão. Né? Então vão ter situações que o número vai estar embaixo e precisamos passar para cima. Como nós precisamos ir para cima? Colocando o sinal negativo. Tá? Vamos ver aqui um outro número. Bom, aqui podemos brincar um pouquinho, né? Vamos botar aqui 3 elevado na 10. Aqui, né? Isso nós podemos representar sendo o quê? 5 vezes 3 na menos 10. Pronto. Podemos fazer a multiplicação aqui? Não, porque as bases são diferentes, né? Aqui é o número 1 e lá
E aqui é o 5 e lá é o 3. Simplesmente assim, tá? Então, qual que é a introdução da informação nova que estamos falando aqui? O sinal negativo no expoente significa que o número, originalmente, ele era um denominador. Ele estava abaixo da fração. É isso que representa, tá? Ok, agora vamos dar mais um passo. Vamos falar sobre frações e por que elas são importantes a gente ter falado. A gente ter falado sobre ela depois das potências. Vamos lá. Quais são as raízes? Raízes, né? Eu falei outra coisa, mas vamos falar sobre raízes. Quais são as raízes que mais vão aparecer? Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. Essas são as raízes que mais vão aparecer durante todo o curso aí de cálculo que você pode estar fazendo. Quem mais vai aparecer? Essa aqui, depois essa e depois essa aqui. Essa aqui aparece mais em engenharia elétrica, essa aqui talvez apareça mais em álgebra, que seja. Né? Então, o que nós precisamos entender aqui na nossa raiz? Primeira coisa, operação de soma. Somar raízes, eu posso apenas somar raízes que têm o mesmo valor. Ou seja, nós vamos colocar ela em evidência, seja que, vamos dizer aqui, ó, 4 raiz de 2 mais uma raiz de 2, nós vamos ter o que aqui? Vamos colocar raiz de 2 em evidência e vamos somar a parte de fora. 1 mais 4 igual a 5. Então, a operação de soma, eu só posso somar raízes que são iguais e através colocar o fator em evidência, conseguimos colocar aqui. Agora, quando a gente vai falar sobre multiplicação, o que podemos fazer? Podemos multiplicar as raízes. Né? Podemos colocar a multiplicação dentro da raiz. 3 vezes 2 igual a raiz de 6. E a mesma coisa para divisão. Quando nós tivermos aqui raiz de 5 dividido por raiz de 5, o que nós vamos ter aqui? Vamos ter uma raiz dividido por os dois números dentro da raiz. Aqui vamos ter então a raiz de 1. Tá? Pronto. Essas são as operações mais básicas aqui com raiz. Agora vamos linkar então a raiz com as potências. Como é que vamos linkar as raízes com as potências? Eu preciso lembrar que, por definição, quando nós temos aqui uma raiz, o expoente da nossa raiz de 2, ele não colocamos por convenção, mas aqui tem o número 1. E como é uma raiz quadrada, toda vida que for uma raiz quadrada, nós não colocamos, mas tem um 2 invisível aqui. Quando for uma raiz cúbica ou uma raiz quádrupla, que seja raiz cúbica, né, vão aparecer os números aqui. Quando não for, é 2. Quando aqui não tiver nada, é 1. Como nós podemos reescrever a fração? A raiz, da seguinte forma. O expoente que está elevando o 2, ele permanece. Então, repetimos o 2, repetimos o 1. E a parte que está de fora vem para baixo, dividindo. Então, nós podemos reescrever uma raiz em forma de potência. E toda vez que for uma fração, o expoente for uma fração, isso quer dizer que é uma raiz. Então, como representar aqui a segunda? A segunda vai ser fácil, né? Vamos repetir a base, que é 2. O número de cima permanece. E vamos botar o traço, que vai representar a raiz. E vamos colocar o 3, que é a parte de fora. Pronto. Representamos aqui. O que pode acontecer, então? Isso vai nos facilitar muito quando nós tivermos a seguinte situação. Raiz de 2 vezes raiz de 3. Quer dizer, vamos botar aqui vamos usar o mesmo número, né? 2 elevado a 2 e 3. Bom, como vamos fazer isso então? Vamos lá, vamos transformar em potências e vamos fazer a multiplicação. Agora vamos fazer aqui a operação de multiplicação. Temos aqui a raiz de 2 multiplicando a raiz de 2 elevado a 2 e vamos ter o 3 aqui em cima. Né? Então qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é reescrevê-los então em forma de potência. Como é que ficaria aqui? Forma de potência ficaria o 2 elevado na 1/2 vezes 2 elevado na 2/3. Isso vai nos dar o que agora aqui? Nós vamos manter a base e somar os expoentes. Mantém a base, temos aqui 1/2 mais 2 dividido por 3. Então agora nós precisamos fazer o mínimo múltiplo comum, como não são os mesmos denominadores, e fazer a conta. Né? Então o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é 6, e agora 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 1, 3, 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 2 daria 4. Então, nós temos aqui 7 dividido por 6. Então, nosso resultado é 2 elevado na 7 dividido por 6. Ou, podemos escrever ele sendo como 2 raiz de 7 na sexta. Né? Não sei nem como falar aqui na sexta. Né? Vamos pegar aqui, então, raiz de 2. Vamos só colocar assim. Dividido por raiz de 2. Vamos botar agora aqui um 3 e um 4 aqui. Pronto. Primeiro passo. Passo número 1. Reescrever em forma de potência. Então vamos lá. Vamos reescrever em forma de potência. Eu escrevi assim, mas a gente poderia escrever de outra forma, né? Para ficar mais simples ainda. Vamos colocar aqui. Raiz de 2, 3 e 4. Pronto.
Então o primeiro passo é reescrever a parte de cima e a parte de baixo em forma de potência. Vamos lá. 2 elevado na 1/2. Agora a parte de baixo. Eu tinha colocado 3 antes. Agora a parte de baixo, como é que fica? Ficaria 2 elevado ao quê? A 3 dividido por 4. Agora o que precisamos fazer? Precisamos pegar este número de baixo e teletransportarmos ele para cima, né? Como é que ficaria? 2, 1/2, vezes, quando ele vai para cima ele vai multiplicando, 2, e vai aparecer o sinal negativo aqui. Pronto. Agora, sabemos aqui como resolver. Vamos manter a base e vamos somar os expoentes. 2 menos 1/4, menos 3 dividido por 4. Quanto que vai dar isso? Precisamos tirar o mínimo múltiplo comum entre ambos, vai dar 8. 8 dividido por 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 4. Agora, 8 dividido por 4 dá 2, 2 vezes 3 daria menos 6. Então, temos aqui um resultado de menos 2 dividido por 8. Podemos ainda simplificar, sendo 1 menos 1/4. Encontramos, então, aqui o resultado, menos 1/4. Fazendo aqui um exemplo completo.